Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso GPMcast, o podcast de História da Medicina da Uniderp. E hoje, eu, a Vitória Lima e o professor Everson, estamos aqui com um convidado de muita honra, de muita alegria para nós tê-lo aqui conosco. É uma pessoa que é a memória viva do PBL e da história da medicina aqui na Uniderp, que em breve nós comemoraremos 25 anos de curso. Estamos aqui hoje com o Dr. José Lúcio Machado, médico, cirurgião geral, cirurgião pediátrico e uma referência no ensino da medicina em todo o país. Ô, Vitória, depois de uma apresentação dessa eu fico até cheio de mim. Tudo bem? Tudo bem, professor? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, viu? É um encontro carregado de emoção, porque o meu retorno aqui, depois de 20 e tantos anos, ele me traz boas memórias, né, de um período muito bonito, né, da educação médica brasileira, que é minha paixão, né? Eu tenho profissionalmente aí 2 focos de estudo, né, na área da cirurgia experimental, onde eu publicava bastante, na área do diabetes experimental. A minha trajetória era de professor pesquisador dentro da Unesp de Botucatu. E me apaixonei no despertar da educação médica, né, num projeto que eu tive a oportunidade de dirigir e bancado por uma fundação Kellogg, fundação americana, na época lá em Botucatu. E a partir daí eu comecei a estudar isso e foi uma paixão muito grande. E aqui foi um espaço onde eu fui recebido de braços abertos para fazer as coisas novas, né? Foi muito legal. Então, estar aqui com você hoje, Vitória, com o Eliverso, é muito legal, muito bom. Para mim é uma satisfação e uma honra. Igualmente, professor. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Tanto de participar do momento que presenciaremos hoje à noite, que é a solenidade dos 25 anos do curso, né? E também por participar desse bate-papo conosco, porque eu comentei com o senhor em off que durante um tempo nós fizemos uma pesquisa sobre o nosso curso, né, a história do nosso curso. Na verdade, a pesquisa começou com a história do CEMED, mas ela teve um desdobramento para a história do curso de medicina. Inevitavelmente, o nome do senhor apareceu. Muitas vezes. Muitas vezes. Não conseguimos contatá-lo na época. Ainda bem que o senhor já nos deu a possibilidade de conversar a respeito do nosso curso. E espero que nós possamos bater um papo bem legal para que o pessoal possa curtir e conhecer um pouco mais da história que o senhor tem para nos contar. Com certeza. Esse curso, eu posso dizer para vocês que ele é um divisor de águas, um marco importante na história da educação médica brasileira. Porque nós iniciamos ali na metade dos anos 90 para frente um processo de transformação das escolas médicas brasileiras que tinha uma organização chamada SINAEM, Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas, comandado por uma série de entidades médicas, dentre as quais a ABEM, avaliando e levantando todas as questões das escolas médicas do Brasil. Então esse era um movimento muito forte na época. O outro movimento era dos projetos UNI, financiados pela Kellogg, e nós tínhamos em 97, pouco antes de nós montarmos aqui, 2 cursos que saíram de referência diferente, com um paradigma diferente da educação, que eram os cursos da Faculdade de Medicina de Marília, uma faculdade de medicina, uma autarquia municipal, que depois se transformou em estadual, e a Universidade Estadual de Londrina, que começaram a fazer uma coisa diferente em função da época em que eu estava em Botucatu, tentando fazer o mesmo, não consegui, e aí fui convidado para cá. E aqui, por que ele é um marco? Porque, do ponto de vista da introdução das metodologias ativas, dos currículos integrados, da integração ensino-serviços, aqui é o primeiro curso de medicina privado, de instituição privada do país, a ter esse tipo de currículo inovador. Então, foi o primeiro. Isso aconteceu graças a um visionário, né, que era o mantenedor aqui, que era o professor Pedro Chaves, que tinha uma visão, ele queria alguma coisa diferente e foi buscar essa coisa diferente. E enquanto essas escolas públicas tinham sido
todo o seu processo de transformação tinham sido apoiados por uma fundação americana que colocou e doou muitos milhões de dólares para a transformação de Marília, de Londrina, Botucatu, que não virou. Tá? Aqui não, aqui foram recursos do professor Pedro. O professor Pedro, ele empreendeu, ele achou que ele tinha que sair na frente, que ele tinha que ser o pioneiro para fazer esse tipo de... E foi uma visão fantástica, porque ele, a partir daí, ele puxou todos, na época, todos os mantenedores privados, que eram ainda negócios de família, né, no Brasil, na área do ensino superior, para pensar e colocar no plano real da medicina, porque todo mundo queria ter um curso de medicina, mas todo mundo não sabia como. O professor Pedro colocou o ovo em pé. Então, essa escola, ela é importante, ela tem um marco histórico importante na medicina brasileira. Que honra em fazer parte disso tudo, né, Vitória? Muito grande. E hoje a gente acabar colhendo esses frutos que o senhor plantou lá, junto com toda a equipe, né, que pensou, que formatou, né, esse estilo para cá, né, que a gente sabe que existiram adequações, né, no método e tudo mais. Professor, eu queria começar as perguntas, posso? Sim. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor, em que momento profissional o senhor estava que apareceram essas propostas em relação ao PBL, à inovação do ensino da medicina? O senhor já tinha terminado a residência? Como é que o senhor estava? Ô, Vi, você me permite Claro. eu dar um passo atrás? Professor, Claro. o senhor pode contar a sua trajetória? Como que a medicina aparece em sua vida? Como que o senhor fala, eu quero ser médico, depois seguir uma carreira acadêmica que não é fácil, né? Porque tem muitos desafios dentro da própria academia. Como que foi esse trajeto do senhor? Eu sou natural de Jundiaí, eu tenho 64 anos, né? Eu nasci em 1960. E os meus pais, meu pai era contador técnico de contabilidade, minha mãe era assim, chamadas prendas domésticas, ela cuidava de casa, e eles decidiram na vida ter um filho único. E por orientação do meu pediatra na época, ele falou assim, olha, ele olhou para minha mãe não gostava, não tinha tido uma boa experiência na questão da gravidez. Ele falou, se vocês forem ter um filho único, deem do bom, do melhor, daquilo máximo que vocês conseguirem. Né? E meu pai levou isso ali muito a sério. Né? Então a minha formação foi muito, muito direcionada para as melhores escolas, os melhores colégios, e aí o despertar da medicina foi muito natural, né? Na minha época de criança existia uma minissérie, um seriado de um médico, da história de um médico chamado Dr. Kilder, dos anos 60. Um negócio... E se olhar na internet você vai achar essa figura. E aí eu me entusiasmei, e um dos brinquedos que eu ganhei de Natal era o kit do Dr. Kilder, tal, que eu gostava. Ali eu pus na cabeça que eu queria ser médico. Gostava disso, não tinha médicos na minha família. Né? E quando eu entrei na faculdade de medicina, me despertou muito a questão da política da educação, de entender como que era essa questão da educação médica dentro do cenário nacional. E aí, logo no segundo ano, eu entrei no centro acadêmico. E no centro acadêmico a gente pensou em fazer um fórum de reformulação do ensino médico da faculdade. Eu era estudante da Faculdade de Medicina em Jundiaí, uma faculdade pequena na época. E aí nós tivemos uma ideia ousada. Era 1980, estava chegando da anistia política o professor Paulo Freire. E aí eu fui atrás do professor Paulo Freire na Unicamp. Ele estava no departamento da Unicamp. E aí eu cheguei lá e imagina, né? Paulo Freire para nós era um mito já naquela época. Eu fui conversar com o professor Paulo Freire e fiz um convite formal. Ele olhou para mim e falou, meu filho, estou muito ocupado, não dá e tal. Eu estava voltando para o carro e eu tinha um colega meu, bem desses malucão, tal, despojado. Falei, como? Ele recusou o convite? Ele recusou, ele está com a agenda lotada. Não, nós vamos fazer a revolução. Espera aí que vai dar um jeito, né? Nós vamos fazer a revolução lá, como é que ele não vai? Aí ele bateu lá no departamento. Olha como ele se referiu ao professor Paulo Freire. Paulinho. Não acredito. Paulinho, o senhor não pode não ir. O senhor não pode não ir.
Falou, por quê, meu filho? Porque nós vamos fazer a revolução. Lá nós precisamos do senhor, que nós queremos mudar o ensino da medicina. E o senhor é fundamental e tal, e com um jeito despojado e tal. Tá bom, eu vou. Coitado, acho que deve ter ficado entre quatro paredes, né? Eu vou Dessa logo. forma, nós levamos Paulo Freire para Jundiaí. E eu me lembro que assim, o anfiteatro, ele foi 2/3 lotado, não pela gente, porque os estudantes, a gente ainda não tinha muita ideia do que nós estávamos fazendo. Ele foi lotado pelos professores normalistas de toda a região que foram ver o Paulo Freire, porque o Paulo Freire já era um mito. E aí que nós começamos a se tocar o que nós tínhamos, a arte que nós tínhamos feito, né, de levar ele. E foi um negócio, um despertar fantástico. Aquele fórum nós levamos vários educadores. E na época tinha uma faculdade de medicina que estava fazendo uma mudança muito legal, que era a Universidade Federal de Minas Gerais. E aí nós levamos lá um professor, João Amilcar Salgado. E na USP estava tendo os currículos por blocos integrados, que também era uma coisa inovadora, feita pelo professor Eduardo Marcondes, aquele dos livros de pediatria. E nós chamamos o professor Eduardo Marcondes lá. Então era uma constelação de gente que estava pensando em mudar o ensino, que nós conseguimos juntar tudo numa sala, num evento. E aquilo para mim, eu falei, é isso que eu quero. A partir daí, eu continuei estudando, fui fazer cirurgia, fiz cirurgia geral, cirurgia pediátrica, prestei concurso, eu queria ser professor de universidade e vi que a Unesp de Botucatu era um lugar que eu teria condições de ficar em dedicação exclusiva. Meu projeto de vida era ser professor de dedicação exclusiva lá. E Botucatu tinha muitos professores nessa condição. E aí eu comecei a fazer minha carreira lá, eu prestei concurso, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado. E muito pouco tempo, como eu me interessava por educação médica, o departamento de cirurgia me elegeu seu representante no colegiado. Legal. Depois de 2 anos já virei coordenador do curso de medicina. Nossa. E fiquei 3 mandatos lá, 2 como coordenador, 1 como vice. Por que eu fiquei bastante tempo? Porque na época eu montei um projeto respondendo um edital da Fundação Americana Kellogg, que estava fazendo um convite para a América Latina de universidades que quisessem ousar. E que ela bancava. E aí eu montei o projeto e o projeto foi aprovado. Né? Éramos 6 projetos no Brasil, Londrina, Marília, nós, em Botucatu, Federal da Bahia, a Universidade de Brasília e Natal. E aí nós recebemos, na época, anos 90, gente, nós recebemos cerca de 4 milhões de dólares, a uma inflação de 40%, que quando caía na conta da universidade, aquilo multiplicava e a gente ainda podia fazer aplicação no mercado financeiro, aplicava no overnight, aquilo multiplicava esse dinheiro e tal, e nós começamos a investir em formação de professores, treinamento, trazer professores de fora. Então nós trouxemos professores de McMaster, Maastricht, tudo junto, essas 6 escolas se consorciaram para trazer esse pessoal todo, né? Nesse período, uma das pessoas que trabalhava comigo ali no departamento era a professora Maria Cristina Matos. Eu estou dizendo ela porque ela foi importante aqui nessa escola. Porque a professora Maria Cristina, o projeto pagou uma bolsa para ela ficar na Universidade de Dundee, na Escócia. E ali ela fez um mestrado em educação médica, ela se capacitou. Na época isso era muito novidade. E aí, quando ela voltou, eu falei, olha, Cristina, nós vamos mudar aqui Botucatu, né? Eu tinha um orientador, e essa coisa foi importante na minha vida, porque o meu orientador da cirurgia era um professor chamado Arthur Roquete Macedo. Ele, na época, ele já estava como diretor da Faculdade de Medicina, e me chamava muito para trabalhar com ele. Ele virou reitor, e da reitoria ele foi para o Conselho Nacional de Educação. E no Conselho Nacional de Educação eu comecei a apoiá-lo nos seus pareceres no Conselho Nacional de Educação. Lá no Conselho Nacional de Educação, ele me apresentou um amigo, chamado professor Pedro Chaves. O professor Pedro Chaves o sonho dele era ter o curso de medicina, né? E aí ele falou, olha, o Zé Lúcio é o cara que pode montar isso para você. Ele voltou, ele foi para a McMaster, ele foi para a Maastricht, ele foi bolsista da Fundação Kellogg, tentou fazer um monte de coisa lá em Botucatu, mas
deu com um murro em ponta de faca. E o professor Pedro falou, não, você faz o projeto? Eu falei, faço. E aí eu fiz em 60 dias, porque estava já muito na minha cabeça. Eu estava já formulando aquilo, eu falei, uma escola brasileira que tem que ser assim, assim, assado, eu pus tudo isso no papel. Só que tem um dado legal da história, porque era o seguinte, minha origem de universidade pública, na universidade pública a gente não aprende, a gente aprende a ter grandes ideias, mas a gente não aprende a saber quanto custa. Então eu era um coordenador do curso de medicina em Botucatu, que tinha gerenciado um projeto grandioso daquela, que tinha aprendido um pouco a lidar com essa questão do financiamento. Mas quando eu fiz o projeto aqui para a Uniderp, o professor Pedro me sabatinou durante 4 horas. Eu suei mais do que na minha defesa de tese de mestrado e doutorado. Ele me apertou, ficamos 4 horas debatendo. Quando terminou, ele falou assim, olha, eu gostei de tudo que eu vi. Só que você vai ficar aqui 1 mês em Campo Grande, e eu fiquei aqui 1 mês em Campo Grande, fazendo agora a segunda parte do projeto, que você não fez, que é colocar o quanto custa em todo esse monte de ideia maluca que você me apresentou aqui. Né? E era um monte, Eu falei, bom, e aí o professor Pedro, a origem, ele é um economista, né? Ele tem um mestrado, doutorado em economia, e ele me ajudou muito, colocou os seus assistentes. E ali eu posso dizer para você o seguinte, que foi uma consultoria que eu trouxe ideias e saí sabido em gestão financeira, em entender a medicina nessas suas nuances enquanto nessa vertente financeira, na vertente da importância dela dentro do mercado do ensino superior privado, daquilo que nós estávamos fazendo na virada do século, que ia sinalizar para as mudanças das escolas da América Latina inteira e que o mundo estava sinalizando para essas mudanças, e Campo Grande foi pioneiro nisso. Então, foi uma experiência muito marcante para a escola, porque ela foi a primeira. Eu acredito que foi uma experiência, um sonho que o professor Pedro realizou, né, e a família me acolheram aqui. Eu era parte da família, almoçava, jantava na casa dele, vivia com eles, era uma família muito bacana, né? Eu convivi com eles aqui em Campo Grande. Aí eu trouxe a Maria Cristina Ivana de Matos, que me ajudou aqui, ela e a professora Valéria, que na época minha esposa, mãe dos meus filhos, e nós 3 fazíamos a capacitação dos professores. E a professora Maria Cristina pôde ficar aqui durante basicamente 1 ano, indo e voltando de São Paulo para cá, e eu, a partir da experiência daqui, eu fui percorrer o mundo. Né? Eu saí daqui, fui diretor na UNAEP em Ribeirão Preto, saí da UNAEP de Ribeirão Preto, fui montar a primeira escola em São Paulo, que depois de 40 anos, que era a Unicid, a Universidade da Cidade de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, onde eu fiquei 10 anos como diretor. Montei a Universidade de 2 cursos de medicina na Universidade de São Caetano, né? Um em São Paulo, outro em São Caetano. E lá em São Paulo eu mantive a minha consultoria. Né? Durante todos esses anos, foram 66 cursos de medicina que eu tive a oportunidade de implantar no Brasil. O Brasil hoje está com 437 cursos. Desses 66 cursos, eu tive o prazer de fazer aquilo que eu fiz aqui. Montar o projeto, selecionar os professores, capacitar os professores, montar o material para o primeiro ano, entregar o curso, e alguns eu tive a oportunidade de acompanhar a longo prazo. Então, foi uma experiência fantástica, até hoje, né? Eu estou ainda fazendo, só que eu mudei um pouco. Agora eu acredito que nós estamos numa outra fase. Né? Eu acho que foi importantíssima a fase da expansão, porque com a expansão dos cursos de medicina e a formação dos médicos, principalmente na interiorização dos médicos no Brasil, você garantiu o acesso da população, e tinha áreas no Brasil que você passava centenas de quilômetros sem médico. Você pegar o estado, a região norte, e emendando com o nordeste ali, Maranhão, Piauí, tinha muitos quilômetros e quilômetros sem médicos. Hoje a gente já não tem esse dado. Nós conseguimos resolver a questão de provimento de médico. Agora o momento que o Brasil está é o momento da qualidade. Né? Nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de bons médicos. Nós precisamos qualificar as escolas
O professor Adib Jatene falou, eu estou falando demais, gente. Professor. É a nossa alegria exatamente, Exatamente, isso. A gente fica tão feliz quando a pessoa se sente bem para conversar. Exatamente. O professor Adib Jatene, quando ele era presidente da comissão de especialistas, né, isso já no início da virada do século, ele falava o seguinte, que a expansão era necessária e que era necessário também uma segmentação das escolas. E nós íamos ter escolas da base da pirâmide, do meio da pirâmide e da ponta. E as escolas da base da pirâmide iriam formar um tipo de médico, a do meio iria ficar no meio do caminho e na ponta as melhores escolas, né? Eu tenho a grata satisfação de ver e acompanhar de longe o desenvolvimento dessa escola, mas não tão longe, porque eu vejo os indicadores e essa aqui ela está na ponta. Ela é uma das melhores escolas médicas do Brasil. Sem dúvida nenhuma, da região centro-oeste, aqui é uma das melhores, né? Então isso é muito bom, dá muita satisfação para a gente, né? E o professor Adib falava que, olha, o Brasil precisa dessas escolas, vai haver uma segmentação natural, e essas escolas que não se diferenciarem do ponto de vista da qualidade vão ficar brigando pela guerra de preço, né? E aí vai ter escasseamento de alunos para essas escolas, os bons professores não vão querer trabalhar nessas escolas, tudo mais, que é a base da pirâmide. Nós já estamos vivendo esse momento. Tá? Nós já estamos vivendo esse momento. E eu estou vendo também uma movimentação tardia, mas em tempo, do Ministério da Educação, apoiado com o Ministério da Saúde, no sentido de apertar um pouco a regulação. Então, nós temos aí movimentos importantes com relação às novas diretrizes curriculares, que nos próximos 60 dias nós vamos ter a promulgação delas. Outra coisa importante da minha trajetória, que eu tenho muito orgulho, né, porque graças à presença do professor Arthur Roquette no Conselho Nacional de Educação, ele me pôs tanto nas diretrizes curriculares de 2001 quanto na de 2014, eu fiz parte da equipe técnica que fez a redação dessas diretrizes, né? E principalmente na de 2014, né, era um momento muito crítico em função da legislação do Mais Médicos, e eu apoiei muito o professor Arthur na redação das diretrizes de 2014, que são diretrizes muito boas, né? São diretrizes muito boas e que contribuem bastante para puxar aí as escolas do Brasil. Então esse é o momento, né, que nós estamos tendo, e eu estou também num processo de reinvenção pessoal meu, né? Essa minha reinvenção pessoal agora passa em trabalhar com um segmento muito selecionado das escolas. Então, daquelas 66 que eu montei, algumas delas hoje estão dentro de grupos educacionais e outras estão ainda enquanto negócios de família. E um grupo seleto delas, de 15 escolas, são escolas muito boas, né? E eu estou trabalhando com essas escolas na perspectiva de montar um hub de conexão entre elas, no sentido delas se autoajudarem e da gente trabalhar com elas dois conceitos importantes. Você pode trabalhar eficiência operacional, ou seja, evitar gorduras e desperdícios, mas ao mesmo tempo, a hora que você ganha eficiência, você sobra recursos para você colocar em inovação. E inovações que façam a diferença nas escolas. Então eu estou trabalhando com as escolas nesses dois pés, da eficiência, e aquilo que sobra de recursos na eficiência operacional, a gente coloca diferenciais para a escola se manter naquele topo da pirâmide que eu falei para vocês, né? É esse o movimento que a gente está agora. Eu não estou mais fazendo projetos de criação de escolas, mas projetos de diferenciação das boas escolas em inovação, em orientação para o sistema único de saúde, para entender o complexo econômico industrial da saúde, que é muito maior do que o cuidado pessoal, passa por um entendimento do médico do que é o complexo da indústria química, da farmacêutica, dos biotecnológicos, passa o entendimento dele pela indústria mecânica de equipamentos pesados e os devices, passa pelo entendimento dele e ele entender a trabalhar com a tecnologia e a inteligência artificial a seu favor. Então hoje nós estamos o movimento de mudança e de inovação na medicina hoje é exponencial, e isso tem me apaixonado. Agora é o meu novo reencontro com a educação. Seu hobby, né, professor? Eu virei a página da metodologia, que ela continua importante, mas ela é insuficiente, né?
para a página da incorporação crítica das tecnologias e colocar o médico consciente e controlador dessas tecnologias e não ser controlado por elas. O senhor, só uma pergunta assim... Essa frase foi marcante, né? Foi. Gostei bastante dessa frase. É uma grande dificuldade, né? Até Sim. para nós, alunado, conciliar essas tecnologias e ao mesmo tempo que conciliá-las, mas a gente também não se distanciar do paciente, né? Utilizá-la de forma a potencializar a consulta, a potencializar o processo de cura é fascinante. Eu perguntar uma pergunta mesmo curiosa da minha parte. O senhor passava pela sua cabeça lá nos anos 90 que o que o senhor faria naquele momento teria um impacto tão grande na medicina do país daqui 20 anos depois disso? 30 anos? Eu acho que desde aquela época do Paulo Freire, eu comecei a direcionar minha vida por propósito. Né? Eu tinha consciência, eu fui tendo consciência da mortalidade aos poucos, porque quando eu estava na sua idade, a gente não pensava em morrer, não. Nem deve pensar. Mas a gente sabe que vai um dia. Né? E aí, você fala assim, puxa, é tão rápido, né, o tempo que a gente fica aqui, que a gente pode fazer uma diferença, né? Eu acho que todos nós, hoje, na ordem do dia, na questão da saúde, não é a gente lutar contra as doenças, mas a gente lutar para viver mais, a longevidade. Mas você viver mais, sem propósito, sem ter um norte, uma motivação, você vai viver para quê? Né? Então, você juntar essa coisa do propósito, de você saber que aquilo que você pode fazer naquele espaço teu pode ter um potencial transformador da vida das pessoas para melhor, isso preenche a alma, né? Isso preenche uma vida. Né? E foi isso que eu fiz, né? E que eu procurei passar isso para meus filhos, né? Para minha família, né? Trabalhar nessa perspectiva do propósito e de trabalhar fazendo o bem das pessoas. Né? Eu tenho certeza que essas escolas que eu ajudei a montar são escolas hoje que dão acesso à população que não tinha acesso antes a cuidados médicos. Né? Eu ajudei a um monte de jovens como você a ter um sonho e conquistar o sonho. Né? Porque no meu tempo, quando a gente prestava o vestibular, era uma casta, era uma coisa muito selecionada. Né? Era só o pessoal assim que ocupava, o que tinha eram vagas públicas, e quem ocupava as vagas públicas era o pessoal mais rico que tinha acesso aos melhores colégios, inclusive públicos. Então, essa contradição eu acho que eu ajudei a diluir. Né, e a trabalhar um pouco essa questão da acessibilidade, da equidade, da isonomia, das pessoas terem acesso e direitos à saúde, passando por fazer e realizar seu sonho, fazer medicina. É aquilo que, né? Nós somos a mudança que nós queremos ver no mundo. E é bonito que o senhor conseguiu ver a mudança que o senhor causou, né? Você construiu, mas o senhor conseguiu ver ainda, né, o desenrolar dessa história e quanto o senhor acabou cuidando e curando muitas pessoas, direta ou indiretamente, né, ao auxiliar nesse processo. E um ponto central na fala dele é que ele não pensou apenas no mundo dele ali, né? Ele não ficou igual o repolho, né? Que o repolho ele cresce e começa a se fechar. Não, o senhor não. O senhor pareceu... É o mito da caverna, né? Exatamente. Ele saiu da caverna para... E não se satisfez assim apenas com a mudança do seu mundo. O senhor quis proporcionar isso a várias pessoas, atingir regiões, né, pessoas que jamais teriam essa oportunidade de vivenciar os seus sonhos, né? E que por muitos, né, principalmente do senhor de São Paulo, muitas vezes esquecidos. Sim. Né? Até o Centro-Oeste era um pouco esquecido na época, o Norte, Nordeste principalmente, então, né, essa multiplicação. Vocês falando ainda fica mais legal ainda. Não, mas porque é interessante que assim, a gente recebe muitos alunos aqui, por exemplo, a Vitória mesmo, né? A Vitória não é aqui do Centro-Oeste, a Vitória é da Bahia. E nós recebemos muitos alunos do Nordeste, alguns do Norte, Minas Gerais, a gente tem bastante alunos aqui, né? Alguns do Centro-Oeste, Goiás. E a gente vê se não fosse essa expansão dos cursos, aí eu quero frisar uma fala do senhor, que agora a gente tem que prezar pela qualidade também, isso, né? Isso aí. Se não fosse essas expansões e agora com esse teor da qualidade, esses sonhos não seriam realizados.
justamente por essa questão de um certo elitismo que tinha canalizado para as pessoas que queriam fazer medicina, por exemplo, entendeu? E quando eu falo elitismo, eu não falo somente na questão de grana, mas sim ter acesso às melhores escolas, porque é engraçado, né? As faculdades, desculpa, agora eu que estou falando muito, né? As faculdades de medicina, nas públicas, elas abrem, se a gente fizer uma análise, eu acho que tem muito mais pessoas que vêm dos bons colégios do que aqueles que não têm a oportunidade de ter esse acesso, né? Então você, ao invés de você abrir a porta para oportunizar, não, você estreita a porta para oportunizar. E essa expansão veio exatamente de encontro a isso, né? Isso aí. Eu acho que também, assim, contribuindo muito com isso, a política pública das cotas, ela ajudou muito isso. Hoje você tem uma presença de estudantes que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás nas universidades públicas, e isso é importante. Sim. Né? Essa questão da inclusão, da oportunidade. O ProUni, né, professor? Exatamente. O próprio FIES, que ajuda bastante. Nós temos bastante alunos FIES aqui. Sim. As pessoas falam muito, né, quando combatem a ideia das cotas, né, que o ideal seria pela questão da meritocracia. Mas num país que tem 500 anos de história de exploração, de escravidão, de negligenciamento com relação às populações mais vulneráveis, não adianta você trabalhar a meritocracia quando você já tem um estabelecimento de uma sociedade em castas. Você tem que romper a casta produzindo políticas públicas que deem oportunidade para as pessoas terem acesso. Né? Eu acho que esse é o grande argumento das cotas. Né? Vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais. Né? Que nós vamos estar só na questão da meritocracia. Chegue, né? Mas, olha, estamos longe disso ainda, sim, porque foram 500 anos de história de um jeito. E agora nós começamos aí, nos últimos 20 anos, a mudar esse tipo de prática. Então, tem muita caminhada ainda para a gente corrigir essas questões, essa dívida histórica com as populações mais carentes, mais vulneráveis. E querendo ou não, né, as faculdades elas sempre foram e elas ainda continuam sendo trincheiras de resistência, né? Porque daqui as pessoas elas ganham o mundo, né? Elas mudam o mundo. Sim. Então elas conseguem desenvolver o que está ao redor dela. A gente estava no off antes conversando um pouquinho com o professor e a gente falando o potencial que a Uniderp, vamos dizer assim, da Uniderp criou aqui para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul, né? Os convênios com as cidades do interior. Quantos médicos, a gente mesmo quando é recém-formado, a gente vai para essas cidades, que muitas vezes a gente já fez estágio, já teve esse contato, já conhece. Então, quanto tem essa disseminação do conhecimento, né? E isso é muito bom. Mas, pensando agora, professor, que é o que o senhor acha que é a nova situação da medicina no país, a atual conjuntura que o senhor analisa, principalmente quando o senhor está fazendo essa formação de novas faculdades. O que o senhor acha sobre isso? Então, veja, eu acho que é importante que a gente comece a enxergar a formação do médico e do profissional de saúde não só dentro da relação que ele tem dentro da medicina do espaço público, do SUS, focado no cuidado individual da saúde. Por quê? Porque esse é um segmento importantíssimo, fundamental do médico, do cuidado individual, mas ele é uma parte do ecossistema. Você tem hoje muitos profissionais saindo da universidade sem conhecer, por exemplo, o sistema suplementar. Ele não sabe. E tem veja, o SUS, o Sistema Único de Saúde, na sua concepção, ele é formado pelo sistema público e o sistema suplementar privado. O público, a gente não tem ainda condições de oferecer 100% do espaço público à população. Portanto, o público contrata serviços para serviços privados. E isso tudo hoje é o Sistema Único de Saúde. As faculdades, elas focam muito na formação da pessoa one-to-one, o médico e o paciente. Tá? Nós temos que ampliar esse espaço. Tá? Nós temos que olhar além da caixa. E além da caixa, olhar o sistema suplementar,
além da Caixa, é você ver que nós temos, para pesquisa, o maior banco de dados do planeta, que é o DataSUS, que é super mal utilizado pelos professores e alunos na iniciação científica, por exemplo. O DataSUS é o maior banco que tem. A gente não usa para produção de conhecimento e de pesquisa consistente. Usa, mas usa pouco. Aí você vai para outra parte do ecossistema, que é a indústria química e dos biotecnológicos. Nós médicos, veja, a gente tem que reconhecer o trabalho do outro da equipe de saúde. Só que nós somos um elemento estruturante da equipe. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa chamada caneta. E a caneta, dentro da prescrição médica, ela tem poder. Ela gera a prescrição de inúmeros medicamentos, de inúmeros biotecnológicos, imunobiológicos, e que nós temos que ter consciência e preparo para isso. E ter consciência e preparo é fazer pesquisa clínica sobre isso. E hoje as universidades fazem muito pouco. Aí quando você olha para o outro braço do ecossistema, que é a indústria mecânica de equipamentos pesados, a gente sai basicamente zerado da universidade sem saber avaliar criticamente um bom equipamento de uma ressonância magnética, de uma ultrassonografia, de um TC scan pesado. E agora você tem uma nova medicina que é através da telemedicina ampliada. A telemedicina ampliada, mas daqui 1 ano e meio, nós vamos estar conversando aqui, você vai estar mostrando o teu implante de chip seu aqui, eu também com o meu implantezinho de chip, o implante de chip aqui, ó, e nós com um transdutorzinho tirando todos os resultados bioquímicos que nós precisamos só por transdutor no nosso chip. Isso já chegou. Quanto que as escolas estão preparando a visão do médico para isso? Então, existem alguns centros médicos de elite que estão, sim, trabalhando essas questões. Mas não chegou ainda na Faculdade de Medicina. Outra questão, minha filha, nós estamos a crise do planeta é seríssima. A crise climática gera um conjunto de novas doenças, das doenças reemergentes que estavam quietinhas e que estão surgindo de novo, e novas doenças que não estão na pauta das escolas de medicina. A questão planetária, da sustentabilidade do planeta, veja, o médico, ele é um ator social importantíssimo, ele é formador de crítica. Na nossa formação, a gente tem que se formar educadores, porque a gente tem que convencer pacientes, muitas vezes, a se tratarem com remédios dolorosos. Você já imaginou a capacidade sua de sair de uma universidade e convencer um paciente com câncer que ele tem que sofrer com quimioterápico? Porque senão ele vai morrer. E você tem que educá-lo, você tem que explicar para ele que ele tem que passar por isso. É uma capacidade de persuasão, de sedução, de convencimento que é de educador. E nós não estamos agindo enquanto atores sociais, vendo nós somos o planeta e o planeta está se acabando. Né? Então, veja, eu nos últimos 6 anos eu trabalhei como CMO, né, um nome desses de corporação, mas era o diretor médico de uma organização chamada Inspirali, que era dentro da Ânima Educação, de um grupo educacional. Né? E a Inspirali eu cuidava de 15 cursos de medicina. E uma das coisas que a gente começou a fazer é trabalhar na ótica das missões, da medicina expedicionária. Por que a gente começou a fazer isso? E foi um insight que eu e um outro colega, o Rodrigo Nunes, que trazia já uma experiência disso na vida dele, por que a gente começou a fazer isso? Para a gente provocar no aluno aquilo que o motivou lá atrás dele ser médico, que é salvar vidas, ajudar o próximo, né? E dar um choque de humanidade, né? Olha, medicina é mais que passar botox, de cosmetologia, de passar o Ozempic. E aí o que nós começamos a fazer? Começamos a criar, nas 15 escolas de medicina, nós criamos missões. Começamos com Missão Amazônia, já está na 15ª Missão Amazônia, Missão do Jequitinhonha. Não fizemos ainda a Missão do Pantanal, vocês precisavam fazer a Missão do Pantanal. Eu sonho. Na questão das enchentes em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul,
os alunos foram para lá para trabalhar, ajudando as pessoas. E a minha última missão antes de sair da Inspirali foi para ir para a África, para levá-los para Benin, um dos países mais pobres do mundo, onde ali só os casca-grossa, os alunos, os melhores alunos dessas missões, a gente levou para a África. E ali eu sabia que era injeção de cidadania na veia. Os alunos que foram para essa missão junto com a gente, eu me transformei. Se eu ficar falando aqui daquilo que eu fiz na África, eu começo a chorar e me emocionar, porque é um retorno a uma condição humana que eu imaginava que era da época paleolítica, das coisas que eu vi lá. Né? E eu falei, como é que pode a humanidade conviver com esse tipo de situação e as pessoas morrendo a rodo e não acontecer nada? Naturalizar, né? Naturalizar isso, banalizar a morte, né? E a violência. Então, eu falei, isso aqui é medicina. Né? E os alunos que foram para lá se transformaram também. Né? É uma catarse, então, né, professor? Veja, o estado atual, tem tanta coisa para a gente fazer. Né? Você fala assim, puta, o estado atual da medicina, puta, tem tanta coisa, tem tanto braço para a gente puxar. Né? Porque tem tudo a se fazer. E colocar os médicos como atores sociais importantes de transformação da sociedade. Puxa, nós, em 6 anos de graduação, mais 5 anos de residência, mais pós-graduação, a gente aprende coisas que os outros, nem todo mundo aprende. A gente se instrumenta para mudar o mundo. E aí não tem cabimento a gente não fazer nada para mudar. Né? Então, esse poder transformador, eu acho que assim, a escola médica tem tudo a ver. Né? É apaixonante o potencial de um estudante de medicina de transformar o seu entorno. Né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que me respondeu, eu até me emocionei. Porque acho que esse puxar esse ponto, né? Que é isso que eu falo que às vezes é muito difícil pra gente como alunado. Ao mesmo tempo que a gente quer se atualizar, quer ter contato com essas novas tecnologias, nano, né? Essa volta, tudo mais, mas a gente também às vezes tem que reconectar com aquilo que é primitivo da gente, né? O que gerou a nossa escolha em ser médico? O sonho da criança, né? O sonho de ver a mudança, de melhorar a vida de uma população, melhorar a vida das pessoas. Então, são projetos muito bonitos que eu acho que foi o que eu perguntei para o senhor. Tem como inovar? O senhor fala tem. Tem como inovar, voltar ainda uma coisa simples e ao mesmo tempo tão nova, tão atual, tão importante. Né? É isso aí. Professor, o senhor falando das expedições, e o seu status do WhatsApp é uma fotografia que foi retirada na África, né? Isso. O senhor disse em off pra gente que participou também daquele artigo sobre o PNESC. Eu sei onde eu quero chegar. Eu coordeno antes era Habilidades Gerais, agora nós chamamos de CETESC. Ciência, Extensão e Transformação à Saúde Comunitária, né? Mudou o nome e mudou um pouco a matriz, mas eu achei que ficou muito mais... Trouxe o aluno mais próximo, assim, desse campo científico, já no primeiro semestre. Então o aluno já começa a trabalhar tanto com a extensão, quanto pensando na questão da pesquisa, né? Como que a pesquisa, assim, dá um alicerce tanto na formação como médico ou o prepara para uma possível formação acadêmica, né? Uma carreira acadêmica. E o PNESC, ele tem um papel, assim, muito bonito na nossa matriz curricular, porque as ações de extensões ocorrem justamente no PNESC. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente sobre o PNESC, como que surgiu essa ideia do PNESC, as primeiras ações que vocês fizeram, porque o senhor participou dessa construção da primeira matriz do curso, né? Como que foi isso? Então, veja, para a gente entender o PNESC, a gente tem que se remeter a 1910. Em 1910, existia uma coisa chamada Relatório Flexner. O Flexner foi um cara americano. Para a realidade dele, foi um cara muito importante, porque ele foi convidado pela Fundação Carnegie, governo americano, que deu um dinheiro para ele e falou assim, olha, estava uma bagunça as escolas médicas nos Estados Unidos, e falou assim, nós precisamos regrar esse troço aqui. Né? Precisamos levantar como é que está a situação das escolas, e o Flexner montou um comitê, percorreu todas as escolas dos Estados Unidos em 1910 e criou um relatório Flexner. Desse relatório, várias escolas foram indicadas para fechar nos Estados Unidos. Tá? E ele organizou a coisa. E como que ele organizou a coisa? Em 1910,
Olha, as escolas de medicina, elas têm que ter lá X anos, onde os 2 primeiros anos são das ciências básicas, puras, depois você tem aplicado, e depois você tem um internato, onde o aluno tem que ficar dentro do hospital, de preferência um hospital próprio, puro, para só depois que ele se formar, ele cair na vida e conhecer as outras coisas. Esse era o modelo Flexner de 1910. Esse modelo chegou no Brasil nos anos 50, 40 anos depois. E as escolas começaram a se reproduzir nesse modelo. Aí, você olha o currículo dos tradicionais, tem anatomia, fisiologia, bioquímica, parasita, imuno, farmaco, tudo. Era esse modelo, básico, aplicado, internato. Né? Quando estávamos nos anos 70 aqui e proliferando as escolas tradicionais, tudo dentro desse modelo, lá nos Estados Unidos, os caras começaram a fazer conta. E viram o seguinte, que esse modelo fragmentado, que já estava em mais de 80 disciplinas no currículo, estava gerando um médico que praticava uma medicina super cara, ultra dependente de exames, e que, para resolver um caso de paciente, faziam aquela coisa mais temerária do mundo, que era, vamos fazer uma junta médica. Sabe o que é junta médica? Você é da pneumo, eu da cardio, você da endócrino, outro da gastro, e vamos, cada um entendendo um pedacinho, para discutir o paciente. E o paciente está lá inteiro, como um todo. Tá? Então, alguma coisa estava muito errada na medicina. Tá? Esse era o modelo flexneriano. O modelo daqui, de Campo Grande, da Uniderp, ele é um modelo paradigmático contrário a esse modelo. É um modelo de integração, holístico, de ver o ser humano como um todo e dentro, inserido no seu meio. Enquanto o Flexner falava, fica dentro do hospital, e um hospital puro, universitário e tal, nesse novo paradigma é tirar a universidade dos muros de marfim e colocar a universidade na comunidade. Então, o PNESC, a origem dele é esse movimento de pegar o professor que ficava dentro da universidade, indo no máximo dentro do hospital, aí criava um centro de saúde escola aqui dentro, tudo dentro. E falar, não, você vai levar aluno para a rede. Lá que está acontecendo, é o mundo real. Isso começou a acontecer em 1988, e qual é o marco que aconteceu aqui no Brasil? A Constituição Cidadã do Sul e criação do SUS. E no artigo 200 da Constituição, que mudou a história da coisa, falando assim, é o Sistema Único de Saúde o espaço de reordenação de formação de recursos humanos para a saúde no Brasil. Está lá no artigo 200. Era a lei que nós precisávamos para falar o seguinte, moçada, tira esse negócio de ficar dentro da universidade, vão para a rua, vão para fora. Os primeiros departamentos que fizeram isso, da integração docente-assistencial, eram os departamentos de materno-infantil, ginecologia, obstetrícia e pediatria, que começaram a ir para fora. Né? Os últimos, né, a turma da minha área, os cirurgiões, tudo dentro, né, tal. Né? Aí os clínicos começaram, o pessoal da saúde coletiva, tal, já naturalmente já estava fora. Então, aí que... E outra, né? Gente, a Constituição está dizendo assim, o espaço de formação das pessoas é no sistema. Então, vamos para a atenção básica, vamos... Essa é a essência do PNESC. A história do PNESC, ele dá no momento histórico assim. Constituição de 88, a gente construindo, regulamentando essas coisas, e aqui foi um marco muito legal. Porque aqui era o seguinte, qual que era o problema nosso? O problema nosso era o seguinte, tudo bem, nós vamos colocar o aluno na rede. Só que quem fica na rede? Vai o professor de dentro da escola acompanhando o aluno da rede? Ou o cara da rede, que já está lá, recebe o aluno? Aí o cara fala assim, legal, né? Eu estou aqui, estou trabalhando na rede, aí vem esse monte de aluno aqui, vocês me trouxeram uma enxada nova, né? Eu estou aqui trabalhando, atendendo meus pacientes, agora vou ter que orientar trabalho, aluno. Né? Não, é ético, é correto esse cara receber. Sim, só que Ministério Público, a questão jurídica fala assim, você não pode pagar para o fulano 2 salários de 2 patrões para ele estar no mesmo espaço, no mesmo horário, fazendo essas duas coisas. Na lei trabalhista não cabe isso. Aqui foi inovador, porque aqui a secretária de saúde na época era a doutora Beatriz. Professor Pedro, eu acho que o prefeito era André Pucinelli, e foi criada uma lei municipal que foi pioneira no Brasil inteiro, que era o seguinte,
professor Pedro, a universidade, repassava o recurso para a prefeitura colocava esse recurso no orçamento e no lerite do profissional, ou seja, ele não tinha dois patrões, ele continuava tendo a gestão pública, só que a universidade repassava esse dinheiro e esse dinheiro ia para o bolso de quem estava prestando assistência aos alunos, pago pela prefeitura. Isso foi eu me lembro que quando nós conseguimos fazer esse convênio aqui, e que se transformou em projeto de lei municipal, que foi o primeiro no Brasil, eu distribuí isso no Brasil inteiro. Eu falei, olha, Campo Grande é o modelo. A partir daí, saiu toda a legislação, COAPs depois, mais, que é o contrato de ação pública, ensino serviço e tudo mais, mas muitos lugares ainda continuam com esse nó, porque não olharam a legislação de Campo Grande, que foi pioneira e que conseguiu fazer isso de um jeito muito legal. Então, o PINESC aqui, ele além dessa questão fantástica, porque ele muda a cabeça do aluno, ele muda a cabeça do professor. Né? O professor sente, ele está lá, está na rede, ele está junto com o aluno, interagindo com o profissional de serviço, resolvendo problema. Né? Isso é aprendizado na veia, é muito legal. E extensão, quando você fala em extensão na medicina, que é um campo mais fantástico de você desenvolver os projetos de extensão, de intervenção nos problemas de saúde, estando lá dentro do PINESC, né? É muito legal. Então, uma das forças do currículo era o PINESC. E aqui nós tínhamos uma pessoa que foi um dos mentores do PINESC, que me ajudou a colocar o PINESC na prática, que era o professor Paulo Cabral. Hoje eu soube que o professor Paulo Cabral faz 1 ano que faleceu. Mas ele foi uma das pessoas incríveis, ele era braço direito do professor Pedro Chaves. O professor Pedro Chaves tinha o Paulo Cabral na sua maior confiança, por várias questões que o Paulo Cabral gerenciava, mas o projeto da menina dos olhos do Paulo Cabral era o PINESC. E aí nós tivemos o prazer de publicar essa experiência na revista da Associação Brasileira de Educação Médica, né? E eu tive muita honra de estar como coautor do projeto com o Paulo Cabral, autor. Fica para a história aí de vocês. Um outro dado importante, o primeiro curso de psicologia no país a ter metodologias ativas é o curso de psicologia aqui da Uniderp. A Vera Calgladian, que na época era esposa do professor Vinha, né? Ela era coordenadora do curso de psicologia e ela convenceu o professor Pedro a fazer um curso de psicologia também com as metodologias ativas. Essa experiência está publicada também na revista de psicologia, com a professora Vera como autora. Eu tive a oportunidade também de estar apoiando essa publicação. São 2 publicações históricas da educação médica e da educação da formação em saúde, da psicologia e da medicina, que a Uniderp é protagonista. Nossa, essa da psicologia, eu sabia que era PBL, mas eu não sabia o porquê. Tá vendo? Agora a gente sabe a fonte, a origem. Né? A origem. Na época, quando a gente começou a fazer a capacitação dos professores da medicina, a professora Vera pediu para também fazer parte com o time da psicologia e começou basicamente os 2 cursos juntos. Aí foi um curso pioneiro. Professor, como foi convencer os professores, os novos professores dessa nova metodologia? Porque a formação era desses professores, provavelmente tem um berço lá na formação tradicional. E chegar aqui e falar, olha, a gente tem uma nova proposta metodológica, é isso. Como que foi esse convencimento? Olha, assim, você tem determinadas vantagens de fazer um projeto inovador como esse numa universidade privada que tem um mantenedor com a visão. Porque ele, querendo, né, o mantenedor privado querendo, você tem uma verticalidade do processo de decisão. E ele apoiou. Ele falou, vai ser assim e vamos fazer. Então, eu me lembro, os médicos que foram arregimentados no início do processo, alguns saíram, muito poucos, a maioria era um time muito forte, jovens, né, estavam rampando na carreira, então enxergavam que aqui era uma coisa nova, que estar dentro desse projeto os ajudaria também na projeção profissional, né? E então ficaram abertos para a mudança. Num período complicado, porque nós estávamos ainda, eu comecei aqui a trabalhar com eles em 1998, né? Onde era absolutamente novo.
Hoje em dia, ainda tem escolas que os professores, não sei se fosse, eu falo, é conversa vencida. A resistência tinha cabimento lá em 1998. Aqui agora, meu, Pelo pô, amor de Deus, você tá resistindo o quê? Existe já um consenso do que é melhor na educação dos profissionais de saúde, da medicina, e você está por fora. Mas tem ainda médico que reluta, que não quer, que tal, e eu convivo com isso ainda. Eu sou chamado para convencer os colegas ainda, né? Mas na época eu posso dizer para você o seguinte, que era o que foi fundamental e que é fundamental em processo de mudança é isso. Quer dizer, a governança ela tem que estar muito convencida, porque aí ela banca a história. Quem era eu na época para vir aqui para convencer os médicos se eles não tivessem a determinação de um mantenedor forte, como o professor Pedro falando, vai fazer. Acabou. Os coordenadores, os pró-reitores, tinha gente torcendo o nariz? Lógico que tinha, lógico. O professor Pedro falou, eu quero. E aí aconteceu, né? Então eu acho que a história ela se faz nesses processos de mudança. Se você não tem visionários que acumulam poder e que têm uma determinação naquilo que quer, né, na questão do convencimento, não sai. A minha experiência, por exemplo, em Botucatu é uma escola ótima, tradicional. Ótima no seguinte sentido, ela, pelo fato da gratuidade, ela seleciona ótimos alunos. Então ela até se dá o direito de ser tradicional, porque a porta de entrada já são alunos diferenciados. Só que a organização da escola, como boa parte das escolas públicas, é organização departamental. E os interesses dos chefes de departamento se sobrepõem ao interesse da instituição. E aí você fica com luta e briga de egos, né? Então, na hora que você vai discutir uma questão de um projeto institucional, integrado, em que você tem que olhar para fora da caixa e não para o próprio umbigo, quando você tem uma estrutura departamental blocada assim, fica muito difícil, né? Fica muito difícil avançar. Professor, já recebi a sinalização que estamos encaminhando para o falando final. Demais, desculpa, viu? Não, Foi pelo muito contrário, bom. dá vontade de ficar mais ainda, né? Tem bastante outras... Eu nem senti que o tempo tinha chegado. Tem outras questões que eu gostaria de abordar mais, como o senhor se colocou à disposição para batermos um papo. Para mim, a minha cachaça é conversar sobre... Estou tomando água, mas está tudo bem. Estamos tomando água, deixa bem claro. Mas vamos para uma parte agora, que é a parte final, que é chamada bate-bola. Nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor responde. Eu respondo rapidinho. Exatamente. Queria começar perguntando um filme que marcou a vida do senhor, que tem uma boa lembrança em sua memória. Puxa vida. A Sociedade dos Poetas Mortos. Falávamos sobre esse filme hoje. Conversamos hoje, antes da gravação, sobre esse filme. Esse filme realmente é espetacular. Professor, um lugar. Um lugar? Puxa. Eu tive Firenze. Florença é um dos lugares culturalmente e esteticamente mais bonitos do mundo, onde a aproximação das mãos do homem e da inspiração divina está muito presente. Incrível. Eu ia perguntar para o senhor agora um livro. Imagino livro. Que devam ter números. Não, veja, eu gosto muito do livro do momento, né? E nos últimos 7 anos que eu enfrentei aí a questão de trabalhar dentro de uma grande corporação, eu senti falta de um conhecimento que eu não me oportunizei nesses 60 e poucos anos de vida, que é entender a subjetividade humana e o psiquismo humano. E eu estou lendo a obra do Freud. São 20 volumes. Eu estou lendo aos poucos. Eu tenho uma mentora, que é a minha psicanalista. Estou fazendo uma formação em psicanálise. E estou muito motivado. E o Freud é um cara incrível. Como ele é atual, gente. Como ele é atual. Os textos dele têm uma contemporaneidade. Eles são frescos à atualidade, porque é difícil a gente entender um monte de coisa que está acontecendo no mundo se a gente não for estudar a subjetividade humana, né? E em nós mesmos, no nosso íntimo e no nosso subjetivo.
Então eu estou indo por esse caminho e estou adorando. Eu acho que é uma fase nova de leitura na minha vida. E me deu vontade de ler Freud também. depois de uma Afinal, dessa. tudo que é inexplicável, mas Freud explica. Tá isso mesmo. Professor, Agora a frase do momento é Freud não explica, Freud implica. Ah, Implica. vou levar comigo. professor, uma inspiração. Puxa vida, uma inspiração. África. África é um mundo. Essa é uma frase de uma amiga minha que estava comigo nessa experiência. Aquilo que nós vimos na África faz parte de um mundo que o mundo esqueceu. Forte. Muito. E eu queria, para finalizar, Ah, tem mais duas ainda. Tem mais duas ainda? Pode mandar a sua. um sonho. Um sonho. Olha, eu ainda quero estar vivo para ver o Brasil mais pujante nessa questão de um posicionamento internacional. O Brasil tem tudo para ser aquilo que o Darcy Ribeiro falava, que é a grande Roma. Né? Nós temos aqui uma miscigenação humana fantástica. E que o mundo inteiro não tem aquilo que nós temos. Né? E eu acredito que se a gente tiver uma série de anos com um pouco de estabilidade na questão da governança, eu acho que esse país ele vai se aflorar cada vez mais. Eu confio muito no país, eu confio muito no Brasil. Né? E torço para que as coisas andem bem. E nós estamos em momentos muito complicados. Tá? Nós estamos em momentos muito complicados, onde eu tenho muito medo do que está por vir aí no ano que vem e nas mudanças que nós estamos vendo que estão aí para acontecer e que nem sempre evolução humana quer dizer que evolui para melhor. Né? Veja aí o que a gente está vendo do ponto de vista civilizatório com essa questão aí das guerras sem cabimento. Então, o sonho é de ter um pouco mais de racionalidade humana no sentido de pensar no planeta, de a gente entender enquanto ser humano que nós somos o planeta e que nós não podemos nos autodestruir. Esse é o sonho. Muito bom. Eu compartilho do seu sonho. Uma comida, professor. Puxa, comida, olha, eu tive uma memória afetiva hoje, agora na hora do almoço, porque há 20 anos atrás o professor Pedro trazia a gente na Casa do Peixe. E aí eu fui olhar e voltei lá na Casa do Peixe e ele continua tendo um peixe fantástico. E eu me lembrei dos tempos aqui da formação do curso da Uniderp e eu tive aqui junto várias vezes com o professor Pedro. Então, em homenagem à Casa do Peixe. E aos 25 anos do curso de medicina, aos 25 né? anos. Parabéns ao curso. Muito obrigada. O objetivo? Objetivo? Isso. Olha, o objetivo meu agora, ele é construir um hub de escolas médicas boas, que se autoajudem, escolas que tenham na sua essência negócios de família, porque eu acredito nesse modelo, é um modelo vitorioso no país, e que à medida que eles entendam que eles podem se ajudar, eles podem evitar aquilo que é inexorável, que é a venda do seu sonho por um grande grupo. Então, eu hoje estou imbuído de juntar mantenedores que gostam do seu negócio, como o professor Pedro gostou, e que desejam mantê-lo, né, e que de forma consorciada possam, de forma a ter uma colaboração e conseguir sair do outro lado sem precisar vender o seu negócio. Eu gostei muito de uma fala do Sr. Off também, que apesar de toda a transformação da Uniderp, né, que a gente passou de uma empresa familiar para uma grande corporação, a qualidade do curso ainda ela é um diferencial, né? A gente tem algumas condições assim que mantiveram, né, a própria matriz, o próprio modelo, né? O senhor tinha comentado sobre isso, que é raro acontecer também, né, professor?
Então, eu acho que, veja, isso passa o entendimento da necessidade de ter cursos de medicina de boa qualidade e de você defender esse produto dentro da universidade, né, poupá-lo da comoditização. Eu acho que é uma ação inteligente de qualquer corporação, de qualquer mantenedor. Porque, veja, hoje o curso de medicina, ele produz resultados que ajudam a bancar e a manter muitas iniciativas importantes de existirem na universidade e que não dão resultado financeiro, mas que é importante acontecer. Você pega um estrito senso, né? Você pega a residência médica. A residência médica ela não se mantém sozinha. Quem mantém a residência médica é o resultado da graduação. Quem pode manter um estrito senso na medicina é o resultado da graduação. E a graduação só vai ter resultado se você cuidar dela com qualidade. Comoditizar o curso de medicina é uma atitude pouco inteligente. Tá? Pouco inteligente. Essa é a mensagem que fica aqui, que eu tenho lutado na minha peregrinação para mostrar, para não irem por esse caminho. Porque vocês vão, assim, na medida que vão, matam o seu negócio. É isso aí. Muito obrigada, doutor. Foi um grande prazer tê-lo conosco, ouvir o senhor falar. É muito bonito reviver a história um pouquinho com o senhor, que eu consegui nessa tarde voltar, começar a refletir de uns tempos que eu não era nem nascida ainda, meus pais ainda nem estiveram, não estavam nem casados, e eu consegui visualizar essa história com o senhor. Muito obrigada pela presença do senhor e com certeza o senhor enriqueceu muito a nossa história que nós estamos criando, que é a história da pesquisa na faculdade. Vitória, muito obrigada. Saber que tem alunos como você é que me enche de esperança nessa transformação. Parabéns. Viu? Muito obrigada, doutor. Parabéns, Elivelso. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima.